Nesse vídeo eu quero falar sobre dois conceitos que são vistos como pecaminosos por muitas pessoas, notadamente o pessoal da direita. Quero falar do conceito de relativismo e subjetivismo. Existe hoje uma verdadeira demonização desses conceitos, como se eles fossem as piores coisas que existem. Mas será que não existe uma certa relatividade na vida, um certo relativismo e um certo subjetivismo? Isso não significa que não exista um objetivo, algo objetivo. Isso não significa que não exista uma verdade que é imutável, que é transcendental e que baseia as demais coisas da vida. O funcionamento do universo por meio de leis. Mas o que acontece é o seguinte: os seres humanos estão em níveis de desenvolvimento diferentes. As pessoas estão, cada uma delas, num nível distinto. As pessoas não estão no mesmo nível espiritual. As pessoas não encaram a vida da mesma forma, com a mesma seriedade, com a mesma sensibilidade, com a mesma profundidade intuitiva. Uma pessoa que encara a vida com uma profundidade intuitiva, ela vai ter uma percepção das coisas e dos conceitos. Uma percepção mais ampla vai transcender essa bipolaridade que existe no mundo. Bem e mal, preto e branco, direita e esquerda, homossexualismo, heterossexualismo, homossexualidade, heterossexualidade, seja lá o que for. Quando a pessoa é intuitiva, ela consegue ter uma percepção mais profunda das coisas. E essa percepção mais profunda, ela não vem propriamente por meio do estudo, por meio de leituras apenas. Há pessoas que estudam um monte, leem um monte, mas estão bem enclausuradas dentro dessa matrix bipolar da sociedade. Porque é uma matrix isso, essa bipolaridade é uma matrix. É um sistema que acaba limitando a visão e a percepção das coisas. Então existe sim uma verdade, existe uma realidade maior, mas como cada ser humano se relaciona com isso, vai depender da sua seriedade, da sua profundidade intuitiva, não apenas da sua sensibilidade corporal e nem da sua dedicação intelectual. O ser humano pode ler um monte, mas em termos de sensibilidade ele pode estar atrofiado. Existem pessoas que leem um monte, pessoas que são estudiosas de determinadas áreas, seja da ciência, da filosofia, da teologia, da literatura, mas são pessoas que não têm uma capacidade de sentir. E quando o ser humano não sente as coisas, ele não compreende a vontade do Criador, as leis cósmicas, a dinâmica do universo, o modus operandi do cosmos, como tudo isso funciona e como tudo isso interage na vida do ser humano. Para entender essas coisas cósmicas, essas coisas espirituais, essas coisas transcendentais, essas coisas existenciais, o ser humano não depende apenas do seu raciocínio, do seu intelecto, da sua razão, da sua mente, do seu cérebro grosseiro. O ser humano depende de uma disponibilidade, de uma abertura, de uma sensibilidade, porque a própria compreensão é um ato de sentir. Quando nós compreendemos algo de fato, nós sentimos a coisa dentro de nós. E assim a compreensão da coisa se dá na totalidade, de forma ampla, nas inúmeras dimensões e esferas.
Muitas vezes lemos alguma coisa, ficamos apenas no intelecto, acreditamos que entendemos isso intelectualmente, mas não surge aquele sentimento lá dentro. E isso prova o quê? Que a compreensão não surgiu, que ainda não chegamos no nível de compreensão das coisas. Então a compreensão, ela é intuitiva. A compreensão, ela é intuição. Então por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com relativismo e subjetivismo? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque dependendo do nível de aprofundamento intuitivo de uma pessoa, dependendo da sua capacidade de sensibilidade, ela vai compreender as coisas de um jeito ou de outro. Pode compreender as coisas apenas no âmbito do intelecto e do raciocínio por meio de conceitos, mas isso não significa que essa compreensão esteja acompanhada de um sentimento que completa o processo de compreensão da coisa. Então é toda uma metamorfose, é todo um processo que se dá dentro do ser humano, que não depende apenas de conceitos. Os conceitos são apenas a ponta do iceberg. Abaixo da ponta do iceberg existe todo um mundo de sentimentos existentes dentro do ser humano que precisam aflorar para que ele compreenda as coisas. Então, o que acontece? Hoje se estabelecem alguns padrões prontos. Nós vivemos numa época assim bem totalitária. A esquerda, ela é um totalitarismo porque ela apresenta as suas verdades, e o sujeito que quer ser da esquerda, ele tem que acreditar em tudo que a esquerda coloca na sua totalidade, nessa perspectiva que eu chamo isso de totalitarismo, e isso no âmbito político descamba depois também numa ditadura. Um totalitarismo de ideias depois também descamba num totalitarismo de ações. E a direita, de certa forma, ela não é tão ruim, mas ela também é um totalitarismo de ideias. Existem algumas coisas hoje postas e colocadas pela direita que você não pode questionar, que você não pode nem pensar sobre e de forma diferente, porque senão você é taxado como comunista, como socialista, como esquerdista, como relativista, como subjetivista, como depravado, ou seja, o que for. E isso comprova que existe também uma forma totalitária de pensar dentro da direita, uma forma total, que todos tenham que pensar da mesma forma. É nessa perspectiva que eu estou falando, que todos necessariamente são obrigados a pensar da mesma forma. E de onde resultam esses pensamentos totalitários? Qual é a sua fonte? Qual é o seu fundamento? A razão, o raciocínio, o intelecto, a mente. Quando a coisa fica apenas no âmbito da mente e os sentimentos intuitivos são colocados de lado, se cai numa forma de totalidade do pensamento, numa forma de totalitarismo do pensamento. Não estou aqui dizendo que a direita é ditatorial. Não, por favor, não entendam a coisa dessa forma. Não entendam a coisa dessa forma. Estou falando de um totalitarismo de ideias, que num determinado instante pode também descambar num totalitarismo de ações, porque tudo começa na ideia. A ideia, ela vai amadurecendo, ela vai tomando forma, ela vai se materializando, até que por fim ela resulta numa ação ou em ações. Então esses são dois projetos diante dos quais estamos, a esquerda e a direita, no âmbito político e até também existencial, porque as pessoas hoje estão divididas em torno disso. Isso são praticamente duas religiões, duas visões de mundo hoje. Duas visões de mundo. E ambas são restritas. É por isso que eu já disse em vários vídeos que eu não sou de esquerda nem pensar,
mas também não sou de direita. Essa concha da direita, onde você tem que se comprimir dentro para ficar lá acomodadinho, quietinho, sem se pronunciar, sem discordar. Eu também não gosto dessa concha. Essa concha não me agrada. E é por isso que eu me defino como um indivíduo apenas, alguém que tem uma busca espiritual nessa vida. Como vocês sabem, eu voto em candidatos da direita, eu sempre vou escolher um candidato mais conservador, aquele que defende valores mais tradicionais, que defende a ordem, que defende a disciplina, que defende um comportamento de respeito entre as pessoas. Eu sempre vou defender um candidato ou candidatos dessa espécie. Mas isso não significa que eu vá ou deva vestir a camisa da direita, porque eu não visto camisa alguma e jamais vou vestir. Jamais. Como vocês sabem, eu sou um leitor da obra Na Luz da Verdade, de Abdrushim, e o autor dessa obra ensinou justamente isso, desenvolver a sua vida interior, despertar espiritualmente, entrar em conexão com as irradiações espirituais e simplesmente viver, encarar a vida como uma escola de aprendizados. É isso que eu faço. É isso que eu faço. E por isso também que eu perdi a vontade de fazer vídeos de política e me vejo até sem graça, me sinto sem graça falando de política quando faço um vídeo ou outro. Eu sei que é preciso se posicionar, mas tudo isso é uma concha muito apertada, Nós precisamos de um debate mais existencial, mais espiritual, mais transcendental, não religioso, porque a religião também está dentro dessa matrix totalitária, onde já tudo está prontinho, acabadinho, e você não pode sentir, está muito no âmbito dos conceitos mentais, sem intuição. Mas sem intuição as coisas não têm vida, porque é a intuição que confere vida às coisas. É a intuição que anima os conceitos. Conceitos sem intuição, eles são vazios. Eles são vazios. Não há sentimento lá, não há sentimento. E essa falta de sentimento, me compreendam aqui, prestem atenção, essa falta de sentimento está em praticamente tudo. Está na esquerda, porque a esquerda ela perverteu o sentimento, dando origem à depravação. E essa falta de sentimento está também na direita. Essa direita ela é muito apolínea, falando numa perspectiva nietzschiana. Essa direita ela é apolínea. A esquerda quer ser dionisíaca, mas ela é depravada. Ela é depravada. A religião ela é muito apolínea. Essa espiritualidade bagaceira que vende por aí, ela quer ser dionisíaca, mas é apenas uma tranqueira mercadológica, é algo vazio, sem intuição também, está apenas no âmbito dos conceitos. E é por isso que alguém que busca a sua vida interior, que busca Deus de forma sincera e humilde, ele é um órfão nesse mundo. Ele não encontra guarida dentro de um grupo, dentro de uma religião, dentro de um partido, dentro de uma ideologia. Quem busca a compreensão da vida intuitivamente é um solitário, é um andarilho, é um peregrino que será expulso de todos os grupos ao mostrar e demonstrar o seu verdadeiro jeito de pensar. Então esse é um dos desafios da vida, ser solitário em meio à sociedade, ou viver em meio à sociedade e ser solitário. Falo solitário no bom sentido, porque nós temos que fazer parte de um grupo,
de um partido, de uma religião, ou seja, o que for, se surgir dentro de nós aquela intuição, aquele sentimento verdadeiro de pertencimento. Se esse sentimento verdadeiro de pertencimento não surge, você não pode forçar a barra, se enganar a si mesmo e se forçar a fazer parte de alguma coisa. Porque daí você vai torcer a sua vida interior. Você vai sobrepor os conceitos grupais que estão aqui na mente à sua vida interior. A sua vida interior é individual. A sua vida interior, ela é única. Ela é apenas sua. E nesse sentido, existe um certo subjetivismo na vida, um certo relativismo, porque cada um experimenta as coisas de forma única, de forma individual, de forma exclusiva. Não existe uma forma coletiva de sentir as coisas. A esquerda tenta fazer isso, a direita tenta fazer isso. Ambas procuram impor isso. É claro que a direita nem de longe é tão ruim, mas eu apenas voto nela. No demais, não visto a sua camisa e não quero ter uma relação com ela. Como eu não quero ter relação com nada e com ninguém, apenas com indivíduos, com pessoas que buscam nessa vida, da mesma forma como eu. Talvez eu seja apenas um louco nessa vida, talvez eu seja visto como um louco pela maior parte das pessoas, pelos grupalistas, pelos dogmáticos, pelos partidaristas. Todos esses vão olhar para mim e vão falar: pô, esse cara é um louco, não dá para levar esse cara a sério. Olha as besteiras que ele fala. Ele é um relativista, ele é um subjetivista. Não, meu amigo. Eu vivo as coisas a partir do sujeito que eu sou, a partir do indivíduo que eu sou. O que eu busco é uma ligação com as irradiações espirituais que perpassam toda a criação, com a força do Criador que vai sofrendo transformações conforme ela baixa os diferentes níveis da criação. Então eu busco uma interação com isso, eu busco uma abertura, eu procuro estar disponível para essa força. E como eu encaro a vida? É algo subjetivo, é algo relativo, porque eu sinto as coisas do meu jeito. Porque nisso interfere a minha própria trajetória, o nível de desenvolvimento em que eu estou ou não estou, o nível de desenvolvimento espiritual em que eu estou ou não estou, vai interferir na minha forma de compreender as coisas, de sentir as coisas. Então, nesse sentido, há um certo teor de subjetivismo e relativismo nas coisas. Cada um se relaciona de forma diferente com as coisas dependendo do seu nível de desenvolvimento e de compreensão. Mas isso não tem nada a ver com o relativismo e o subjetivismo que são pregados pela esquerda. A esquerda prega o relativismo e o subjetivismo de uma forma diferente, como eu estou falando aqui. Eu acredito que seja até pertinente falar de Parmênides e Heráclito aqui. Parmênides acreditava numa verdade imutável, que é uma verdade metafísica, e Heráclito dizia que tudo é movimento, que o homem não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque na segunda vez o rio já não é o mesmo, porque as águas já estão lá embaixo, e o próprio ser humano também já não é o mesmo. Então a vida é assim. Heráclito é o subjetivismo, é o relativismo da vida, nesse movimento, nessa metamorfose, onde nós não somos os mesmos nunca, mas ao mesmo tempo somos os mesmos. Somos os mesmos. E Parmênides é esse objetivismo da vida, essa verdade metafísica que perpassa toda a criação. Então existe uma verdade colocada, existe uma grande verdade, mas como cada um se relaciona com isso e compreende isso, é um tanto subjetivismo, é um tanto subjetivo, é um tanto subjetivo e relativo.
Mas isso não significa que ao pensar assim e sentir assim e entender as coisas assim, o camarada seja um esquerdista, porque as coisas estão muito polarizadas, né? A esquerda é depravada e a direita ela é bitolada com aqueles conceitos prontos e acabados, apenas no âmbito racional, sem intuição. Quando você desperta a sua intuição e quando você sente as coisas, você expande os conceitos e você vê os conceitos como um leque. E dentro desse leque existem várias possibilidades, dependendo do sujeito, dependendo do indivíduo, da sua relação com a vida, do seu nível de desenvolvimento espiritual. Então existem muitas coisas envolvidas nesse caso. Eu tenho quase certeza que esse vídeo aqui será mal entendido por muitas pessoas. Talvez eu seja criticado e taxado como esquerdista, relativista, subjetivista. Sim, eu sou um tanto relativista e subjetivista. É porque existe o meu sujeito que apreende as coisas de forma particular, diferente da forma como você apreende as coisas, né? Então, um determinado prato, uma determinada comida vai gerar um efeito numa pessoa, outro em outra pessoa. Isso vale para a música, isso vale para a pintura, mas isso não é destruir a ideia do belo, bem pelo contrário, né? E para entender esse debate aqui que eu estou fazendo, é preciso ter intuição. Se o camarada não sente nada dentro de si, ele vai estar atuando e entendendo as coisas apenas dentro do âmbito da bipolaridade, direita e esquerda, bem e mal, né? Vai estar enquadrando tudo ali dentro. E esse é o problema da nossa época. Esse é um mal que atinge tanto a esquerda como a direita. A falta de intuição. As coisas estão aqui, muito aqui, ó, no cabeção. A galera está com cabeção desse tamanho, mas o espírito está comprimido dentro das pessoas, comprimido e soterrado. E por isso as pessoas não entendem discussões um pouco fora dos seus padrões aceitos. E isso gera um empobrecimento geral dos debates e da própria compreensão da vida, né? É nesse sentido que eu falo que vivemos numa era de totalitarismos, que determinados pensamentos querem abarcar a sociedade de forma total, de forma totalitária, não permitindo uma forma diferente de pensamento. Por quê? Porque não existe uma forma de sentir praticamente. Onde não existe o sentir, surge um totalitarismo racional, seja de que lado for, e uma criminalização de quem pensa de forma diferente. Uma criminalização de quem pensa de forma diferente. E é o que nós podemos observar hoje, tanto de um lado quanto do outro lado, tanto na esquerda como na direita, tanto entre as religiões como entre os ateus. Os ateus são totalitários, né? Os ateus são totalitários, são ditadores racionais. O ateu militante quer que você pense da forma como ele pensa. Estou falando do ateu militante, não do ateu que está na sua, né? Não do ateu que está na sua. Então, existem diferentes totalitarismos em choque hoje. Existem diferentes totalitarismos em choque. E o que origina esses totalitarismos? Esse cultivo exagerado e unilateral do raciocínio, como Abdrushim chamou a atenção em sua obra Na Luz da Verdade, onde o ser humano está muito aqui, ó, colocando a intuição de lado, surgem formas totalitárias de pensar, seja de um lado ou seja do outro. Não sei se eu serei compreendido nesse vídeo, mas a minha função aqui
é passar, né, adiante as minhas reflexões. Se gostarem ou não, fazer o quê? Fazer o quê? Daí já não cabe a mim isso, né? Já não cabe a minha pessoa. Eu apenas falo o que eu sinto. Agradar as pessoas não é a minha tarefa aqui. Nunca foi e nunca será. Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!